Olá, tudo bem? Eu sou o acadêmico Felipe, da Faculdade UCP de Pitanga. Hoje estou aqui para apresentar um pouco um trabalho de olericultura, que é o repolho, uma das hortaliças hoje muito consumida mundial. Podemos ver aqui, essa aqui é a produção que eu tenho em minha residência aqui, é uma pequena produção para consumo próprio. Pode ver que algumas aqui já está até sendo consumidas. Estão meio novos ainda, mas já dá para algumas serem consumidas. Aqui o solo, ele foi utilizado esterco de vaca e um pouco de matéria-prima aí de casquinha de soja, que aqui a empresa que fornece aqui para doação foi utilizado também como esterco. Agora eu vou falar um pouco sobre a história de onde surgiu o repolho, a produção do repolho, como funciona, o desenvolvimento e cultivo do repolho e os diferentes tipos de repolho que podem estar se encontrando hoje, alguns deles. O repolho ele é uma hortaliça nativa da Ásia Menor que popularizou nos países do leste europeu. É uma das hortaliças de uso assim mais antigo, desde das décadas 2000 antes de Cristo. O repolho é uma brassica, assim como a couve também, o brócolis, a couve-flor, a couve chinesa e o rabanete. Alguma vez assim você já deve ter ouvido falar do chucrute, né? Que é o famoso repolho fermentado. Ele foi inventado pelos navegadores alemães e os holandeses para alimentar a sua tripulação. Eles preparavam de forma assim o repolho no intuito de conservá-los por mais tempo, já que suas viagens ali eram muito longas e cansativas. Nessa época, ele era muito usado para a prevenção de escorbuto, que era a carência da grave vitamina C hoje, né, na dieta. Assim a receita foi se espalhando pela América pelos conquistadores europeus. O repolho ali ele é rico em vitamina C e também fornece as vitaminas B1, B2, E e K, além de sais minerais, sobretudo cálcio, fósforo, e possui antioxidantes que protege o corpo de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, além de potencializar a absorção de ferro. Hoje a produção de repolho atualmente é cultivado aproximadamente em 150 países, em uma área de cerca de 4 milhões de hectares, com a produção anual de 70 milhões de toneladas, sendo que a China é o maior produtor. O Brasil, estima-se que a área plantada do repolho hoje ultrapassa 30 mil hectares, com a produção voltada ao mercado interno. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e o Paraná, eles são os principais produtores de hortaliça, mas alguns estados do Nordeste, como a Bahia e o Ceará, eles vêm aumentando a sua produção consideravelmente. É uma hortaliça bastante acessível, que nem em 2019, o preço médio do repolho na cidade de São Paulo ficou em torno de R$ 1 o quilo. Esse valor médio também foi visto em outras ceasas no Brasil. Na imagem que está sendo apresentada agora são as principais cidades e regiões produtoras do repolho no Brasil. O repolho ele pode ser cultivado principalmente por sementes, que é via sexuada, ou via assexuada, que pode pegar uma parte ali, uma folha dele e ser plantada ali, que vai nascer as raízes, ou por mudas.
O repolho ele é um hortaliço de clima frio com as temperaturas ideais entre 15 a 25 graus Celsius. Hoje já existe assim diversas cultivares adaptadas a diferentes ambientes, com climas mais elevados e maior resistência a doenças e pragas. Sendo assim, existe inúmeras opções que pode garantir que o plantio do repolho ele dure todo o ano. Atualmente existem três grupos de repolho: o de verão, inverno e 4 estações. As sementes de repolho tipo de verão foram a cabeça de temperaturas mais elevadas e não se desenvolve bem em climas frios. Um exemplo é a cultivar de verão União da Embrapa. Já as sementes de inverno não se adaptam bem aos climas quentes. Formam a cabeça em temperaturas mais baixas ou amenas. Por último, os repolhos de 4 estações, aqueles que apresentam uma boa formação de cabeça durante o verão e inverno. As sementes de repolho do tipo 4 estações são as mais plantadas no Brasil. Após o plantio, a germinação da semente ocorre entre 4 e 6 dias. O seu desenvolvimento em altura é contínuo nos primeiros 60 dias, quando se inicia a formação da cabeça. Nessa fase, o número de folhas podem chegar a 30. O peso das folhas internas aumentam até os 90 dias e o seu desenvolvimento completo ocorre dentro de 120 dias. A produção do repolho ocorre nos meses mais frios. Dessa forma, as sementes são preferencialmente plantadas no mês de abril, com a colheita ocorrendo nos meses de julho e agosto. O ponto de colheita ali do repolho, ele ocorre entre 85 e 130 dias e é determinado assim pela solidez da cabeça do repolho. As folhas devem estar bem fechadas, compactas e encostadas umas nas outras. Após o corte da cabeça, o material vegetal que fica ali no solo, ele pode originar uma nova muda do repolho. Para que ocorra a produção de sementes, o repolho deve ser cultivado até o desenvolvimento do pendão floral ali, que pode chegar a 1 metro, apresentando uma inflorescência ramificada, em cacho com flores amarelas e 4 pétalas. Embora suas flores sejam hermafroditas, o repolho é incapaz de realizar a fertilização utilizando seu próprio pólen, pois, assim como outras plantas angiospermas, existe uma autoincompatibilidade entre seus próprios órgãos masculinos e femininos. Naturalmente, a polinização é cruzada ali entre duas plantas e é realizado assim principalmente por insetos polinizadores como abelhas. A autofecundação pode ser possível pela ação de humanos e de um melhorista. Para produzir sementes de repolho, deve-se isolar outras variedades da espécie B. Esse isolamento aí, ele serve tanto para que não ocorra polinização entre as plantas ali com características diferentes. Não deve ali se cultivar o brócolis, a couve ou a couve-flor próximos ao repolho. O repolho é comercialmente classificado de acordo com seu aspecto, que pode ser globular, achatada, cônica ou oval, crespo e liso, e quanto à sua cor, verde ou branco ou roxo. Vendo essa tabela, podemos ver ali as principais informações nutricionais do repolho, como a energia, os carboidratos disponíveis, a fibra alimentar, a vitamina A
e a vitamina C. Ali dá para você ver ali no branco e o verde e o repolho roxo. O repolho roxo, ele é a Brassica oleracea capitata rubra, também chamada de couve roxa ou repolho de Erfurter. Apresenta em suas composições antocianinas, que são os pigmentos naturais encontrados em vegetais cuja coloração varia do vermelho vivo ao violeta e azul. As antocianinas pertencem ao grupo dos flavonoides, cuja ação antioxidante é considerada aliada na prevenção de doenças crônicas não transmitíveis. Para melhor aproveitamento do composto, sugere-se o comum alimento cru, pois as antocianinas são sensíveis ao aquecimento. Chegamos ao fim da explicação sobre a hortaliça do repolho. Agradeço aí a colaboração e atenção de todos.